Eu sou o Carlos Corrêa, essa é mais uma live da Lira Chinesa e a nossa convidada de hoje é a Thalita de Mello Pinotti. Acertei a pronúncia do seu nome? É isso, tá certo. Maravilha. Thalita, então, você quer se apresentar ou eu te apresento? Como é que a gente faz? Fica à vontade, o que você quiser. O Tá, ritmo que você quiser, cara. maravilha. Então, se apresenta pra gente, então. Conta aí, fala um pouco de si. Então, tá bom. Tá Bom, legal. gente, boa noite. Eu sou a Thalita, como o Carlos disse. Eu faço doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, né? Daí que a gente se conhece. Eu estudo China desde a época da graduação, né? Hoje eu estou no doutorado, como eu disse, eu dou aula de relações internacionais, então eu sou mais dessa área, né? Minha graduação é em relações internacionais, fiz economia e pesquiso temas relacionados à política externa chinesa desde a época da graduação. Acho que eu comecei mais ou menos em 2007 ou 2008, estava logo no início, né? E desde então carrego minha pesquisa por aí. Já falei um pouco do entorno regional, né? Já estudei um pouquinho de Mar do Sul da China no mestrado, de relações entre China e Estados Unidos, e hoje estou mais dedicada a essa questão da diplomacia cultural chinesa, e acabei escolhendo aí nesse mundo da diplomacia cultural olhar um pouquinho mais para os Institutos Confúcio, né? Que daí foi o convite do Carlos para falar um pouquinho aqui hoje. Maravilha. 2007, mais ou menos, eu É, comecei assim, estudar a China ali por 2008 para 2009. Quase a mesma acho que foi um dos época. booms, assim, né? Enfim, agora tem um monte de gente É, interessada, mas acho que aquele momento foi bem também véspera das Olimpíadas de Pequim, as Olimpíadas, né? Que todo mundo de repente ligou a TV, foi ver o que era a China e se deparou com um mundo completamente novo, né? Que ninguém esperava. Acho que isso também chamou atenção na época. pois é, né? Bom, então, para a gente começar o nosso papo aí, eu vou começar com uma Tá bom. pergunta, não sei, uma pergunta inocente. Por que os institutos Confúcio não chamam Instituto Mao Tse-tung ou Instituto Lao Tse? Por que, que os institutos Uhum. Confúcio chamam institutos Confúcio? Essa é uma pergunta interessante, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, na realidade, para responder é da onde vem o interesse ou a necessidade dos institutos Confúcio, né? O que que eles fazem? Os institutos, eles são institutos culturais, né? Que têm a grande função de disseminar a cultura chinesa no sentido de promover a cultura chinesa. Então, a cultura, a língua, enfim, tudo relacionado a esse campo cultural. Isso significa que esse é um produto feito, né, não para o consumo dos chineses, mas sim para o consumo dos estrangeiros, né? Consumo no sentido de é uma unidade que vai abrir para fora da China, né? Somos nós que vamos lá nos matricular para fazer o curso de mandarim ou para estudar mais sobre a cultura. Dito isso, a escolha do nome e da figura, né, que vai orientar esse instituto deveria ser uma figura conhecida no exterior e uma figura que inspirasse de alguma forma um interesse, né? E no caso da China especificamente, uma admiração. Esse foi o principal interesse ou preocupação, né? E das opções existentes, você mencionou o Mao Tse-tung, né? Por que não o Mao? O Mao, ele é uma figura importante na história da China, mas ele também carrega uma carga negativa com ele, né? De alguns episódios, por exemplo, a Revolução Cultural, né? Ou mesmo a ideia do grande salto adiante, ou seja, é uma figura controversa, né? O Lao Tse é uma figura muito importante, mas talvez não seja tão conhecida fora da China em todas as áreas como Confúcio, né? E o Confúcio traz consigo uma ideia é, da tradição chinesa, né? Da
erudição chinesa, da importância do refinamento do conhecimento, tem a carga interessante da educação, né, que acho que, enfim, todo mundo alguma vez já ouviu falar a ideia do Confúcio atrelado com algo relacionado à educação. Então, a escolha da imagem teve muita relação com essa ideia de como o Instituto seria visto no exterior. E porque, a partir dos anos 2000, vai existir também uma recuperação, né, da imagem do Confúcio dentro da própria China. Apesar do Confúcio ser uma figura tradicional, seus ensinamentos, né, enfim, compõem a base filosófica da sociedade chinesa, a sua figura não foi uma figura consensual ao longo de toda a história, né? A Revolução Cultural mesmo, que foi esse período super complicado, teve um momento de tentar se distanciar, né, de tudo que vinha do confucionismo, da ideia da hierarquia, da ideia da tradição, né? Então, a partir dos anos 2000, o próprio partido decidiu retomar e recuperar um pouco essa figura, né? Até teve alguns momentos simbólicos em que algumas estátuas do Confúcio foram recolocadas em lugares de destaque, em algumas cidades, e mesmo em instalações públicas. E foi nesse ensejo aí, então, que, bom, vamos montar um instituto para o mundo e ele vai se chamar Instituto Confúcio. Né? Assim como, por exemplo, outros institutos culturais também trabalham com alguma figura importante, né? O Instituto Cervantes, o Instituto Goethe, né? Que recuperam uma figura de destaque naquela cultura. Entendi. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, vão fazendo aí, tá, gente? Aqui, eu não sei, Gambete. Diz aqui, Confúcio é eterno como a China. Uau! Bom, eu vou fazer outra pergunta, então, até o Tá à vontade. pessoal se sentir mais confortável. E a minha pergunta é assim, não sei se... Qual não? Qual é o conceito chinês de diplomacia? Ou diplomacia cultural, ou só diplomacia? Uhum. A ideia da diplomacia é uma ideia de não bem chinesa, né? Mas enfim, é uma ideia um pouco. Eu odeio usar a palavra universal, mas eu acho que o entendimento da diplomacia ele tem um pouco de universal no sentido de o que a diplomacia implica? Implica a relação entre os estados. Né? Então, quando eu falo diplomacia, a diplomacia tradicional envolve a figura do Estado, que no caso chinês, né? Enfim, também tem seus questionamentos, né? Estado é um conceito europeu, mas envolve essa relação entre entes políticos, né? De Estado ou de figuras relacionadas ao Estado. Então, né, um império, enfim, um Estado-nação e assim e por assim vai, por aí vai. Quando eu falo em diplomacia pública, né, que é o escopo muitas vezes que a diplomacia cultural é trabalhada, a diplomacia pública ela tenta ultrapassar essa barreira da relação entre governos, né, entre um Estado e outro Estado. E é geralmente uma tentativa de um governo de construir uma ponte direta com a sociedade de outro país. Então, esse já é um ponto interessante. A diplomacia pública, diferente da diplomacia tradicional, tenta fazer essa ponte com a outra sociedade. Né? Na China, essa interpretação da diplomacia, ela tem a relação dos governos, né, a relação dos estados, mas principalmente desde a gestão do Xi Jinping, a ideia da diplomacia pública tem ganhado muita força. Então, o conceito de que é necessário, sim, a relação tradicional, né, entre dois governos, entre dois estados, mas também é tão importante quanto a diplomacia tradicional, a diplomacia pública, que acessa as sociedades. Né? Os Instituto Confúcio, eles acabam aparecendo nesse âmbito de uma diplomacia que ainda promove a relação entre os estados, mas que ela vai além dessa limitação dos governos, a relação de um governo com outro governo. Né? A diplomacia cultural, por sua vez, ela é uma diplomacia que tem o objetivo de disseminar a cultura. Né?
disseminar a imagem nacional, levar essa imagem e, a partir dessa imagem, construir as pontes de relacionamento com outras sociedades ou com outros estados. O que é um objetivo muito interessante. Então, quando a gente pensa em diplomacia, eu não sei te dizer bem no sentido da definição, né, do que o chinês definiria no dicionário, né, chinês, o que é diplomacia, digamos assim. Mas das interpretações atuais que a gente tem de diplomacia dentro da China, a principal ênfase tem sido na diplomacia entre Estados, sem dúvida nenhuma, mas principalmente nessa preocupação com uma diplomacia que vá além dos Estados, né, que acesse as sociedades, que geralmente a gente escuta com o termo de people to people, né? Todos os discursos chineses que acabam sendo traduzidos para o inglês têm essa frase, que seriam as relações interpessoais, né? De pessoa para pessoa. Então, também é uma área diferente da diplomacia e que tem sido explorada muito pela China. Entendi. Me veio assim, eu lembrei da primeira frase dos Analetos, né? Quando você se aprende alguma coisa e não é bom praticar, né? Amigos que vêm de longe não é uma, sabe? Me lembrou isso. Aqui, o Marcelo ele tem uma pergunta já. Quais são as principais atividades dos Institutos Confúcio? Existe um em cada universidade? Tá. São duas perguntas. Os institutos... Não, já tem problema, a gente vai junto, elas são relacionadas, né? Os Institutos Confúcio têm como principais atividades o ensino do mandarim, né, da língua, então você consegue se matricular para fazer um curso em diferentes níveis. A promoção cultural, no sentido de, por exemplo, festivais, dança. Às vezes eles têm, por exemplo, concurso de poesia, né? Diversos eventos que têm como objetivo promover algum âmbito da cultura chinesa. Enfim, música, poema, de novo, né? Festivais, comemorações. Às vezes tem aqueles eventos, né, de ensinar a fazer pipa, ensinar sobre a ópera chinesa, a ópera de Pequim, por exemplo, que é super famosa, né? E terceiro, a área de intercâmbios, que é tanto o intercâmbio do aluno, por exemplo, né? Eu e você no doutorado, podemos acessar o Confúcio para tentar uma bolsa, por exemplo, na China. É uma opção, é um tipo de atividade que eles fazem. Mas também aquele intercâmbio que envolve o envio de delegações para a China. E daí, geralmente, o Confúcio ele é a ponte, o intermediário entre a instituição que a gente está, né? Pode ser a Unicamp, pode ser uma outra universidade, pode ser uma empresa, e alguma outra unidade, algum outro agente na China que tenha o interesse de receber essa delegação. Então, por exemplo, tem delegações que vão, né, sei lá, 30 pessoas de backgrounds variados, então pode ser pesquisador, pode ser gente que trabalha em empresa com alguma atividade relacionada à China, ou representantes de município, enfim, que vão à China estudar a cultura, ou estudar a língua por uma semana, por um mês, ou que vão conhecer parceiros de negócio, né, com viagens de curto prazo, digamos. Então, são essas três modalidades que o Instituto Confúcio acaba oferecendo de atividades. Os Instituto Confúcio, eles têm como característica estar em universidades, né? O nome, a marca, se a gente for falar, IC. Além do IC, que é o Instituto Confúcio, existe também uma outra marca, administrada pela mesma estrutura na China, que é a Sala Confúcio. Então, são dois tipos, na realidade, de marcas, ou enfim, de instituições, se você preferir chamar assim. O Instituto Confúcio, que está geralmente atrelado a uma universidade, e as Salas Confúcio, que geralmente estão atreladas ou a escolas ou a centros culturais, não necessariamente a universidades. Quando o Instituto Confúcio é criado, ele, na realidade, vai ser o resultado da parceria entre uma estrutura institucional chinesa e uma estrutura institucional brasileira. Pode ser, por exemplo, uma universidade na China, uma universidade no Brasil, que vão se aproximar, e essa parceria
vai dar início ao Instituto Confúcio. Essa relação, né, bilateral, digamos, tem ainda uma terceira parte, que é o departamento na China que administra os Institutos Confúcio e as salas Confúcio, que a gente chama de Ramban, né? Então, o Ramban, na realidade, vai atuar junto com essa parceria. O interesse no Instituto tem que vir do parceiro local e do parceiro chinês. Juntos eles assinam um acordo de cooperação e daí nasce, então, o Instituto Confúcio, ou a Sala Confúcio, né? Por isso que, às vezes, a gente tem institutos Confúcio que estão dentro de universidade, né? Ou a gente pode ter as salas Confúcio, que estão fora, que estão em centros culturais. O da Unicamp é uma parceria entre a Unicamp e a Fudan, por exemplo, né? Que é uma instituição chinesa que deu origem ao nosso instituto. Mas a gente tem um instituto na FAP, por exemplo, que é um instituto com uma pegada mais mercadológica, empresarial. Tem um instituto na Universidade Federal de Goiás, que tem uma característica interessante, que é um instituto atrelado também à medicina chinesa, uma novidade que a gente não tinha, né? E tem os institutos tradicionais, por exemplo, da Unesp aqui, que foi o primeiro, né, que geralmente todo mundo conhece, o da Federal do Rio Grande do Sul, o nosso da Unicamp, tem um na Federal de Minas, na PUC-Rio, enfim. Então, os institutos geralmente atrelados a universidades e a sala geralmente a outro tipo de instituição. Mas assim, acho que como tudo na China não é bem uma regra, né? Tem algumas exceçõezinhas. A gente encontra, por exemplo, salas que são, na realidade, instaladas em universidades, né? Ou ICs que estão junto com centros culturais. Então, é mais uma descrição geral do que a regra. Entendido. Acho que a gente tem aqui mais duas perguntas. O pessoal se Pode falar. empolgou agora. Que bom. Aqui é a Desi Almeida. Thalita, além da diplomacia e cultura, os IC podem ser vistos como uma forma de espalhar ideias ou ideologias chinesas? Essa é uma pergunta interessante. Posso responder ou você quer fazer as duas primeiro, Carlos? Eu acho Quer fazer melhor as fazer duas? essa porque a outra pergunta é mais longa também. Tá bom. Essa é uma pergunta interessante da Desiree. Por quê? Não sei se vocês acompanham, né, mas os Institutos Confúcio têm tido um pouco de uma controvérsia envolvendo eles, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem vários Institutos Confúcio, acho que tem mais ou menos 80, 80 e alguma coisa assim, mais de 80. É um dos países que mais tem Instituto Confúcio, né? Mais salas Confúcio, também acho que são mais umas 10, 13, e muitos estão sendo fechados lá. Diversas universidades têm fechado os Institutos Confúcio, sob a alegação de que os institutos seriam unidades do governo chinês com algum objetivo secundário à relação cultural, né? Eles dizem que, por exemplo, são espiões e etc. O que a gente tem que ter em mente? Primeiro, né, esse é um caso típico da ameaça chinesa, né, que é uma narrativa construída há muito tempo, não só com a China, mas eu acho que com tudo que é oriental ou diferente da gente. Né? A ideia de que algo é exótico ou pode ser uma ameaça e etc. Quando a gente vai analisar na realidade do Instituto Confúcio, o que a gente percebe? Que a estrutura deles é uma estrutura muito semelhante à de outros institutos que a gente tem. Na realidade, o Instituto Confúcio, quando ele foi criado, né, lá em 2004, sua primeira unidade, começou a ser testado em 2001 e o primeiro oficial em 2004. Ele estava olhando para a estrutura do Goethe, que é o Instituto Alemão. Então, a relação, por exemplo, com o com o Ministério de Educação, né, vem da influência do Goethe, a distribuição de departamentos vem dessa influência também, né, da referência do Instituto Goethe, mesmo a Aliança Francesa, por exemplo, né, que é uma unidade que todo mundo provavelmente já tem ouvido falar, que sim, trazem a cultura do país, apresentam diversos temas sob a perspectiva daquele país, né? Mas nem por isso são vistos como exportadores Ameaça. de ideologias, né? Ou ameaças, exatamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa nessa narrativa do Instituto Confúcio como
como um exportador de ideologia, né? Acho que essa é a primeira separação que a gente tem que fazer. Dito isso, sim, o Instituto Confúcio ele é um instituto cultural. E, portanto, quem o frequenta para fazer as aulas de mandarim, para os intercâmbios, para as atividades culturais, que seja passando, né? Estava lá no ciclo básico da Unicamp, tinha uma apresentação do Confúcio e fui ver. Você está sendo exposto à cultura, você está sendo exposto àquela narrativa sobre o país. Mas o Instituto Confúcio ele não tem geralmente atividade atrelada à pesquisa, por exemplo. Aqui no Brasil isso não é comum, né? Os nossos institutos eles estão mais ligados a esses eventos culturais. A gente não vê o Instituto Confúcio como um centro de pesquisa, por exemplo, de geração de conhecimento sobre a China dentro da instituição, né? Os professores vêm exclusivamente para dar aula, passam um tempo curto aqui, às vezes é um semestre, às vezes um ano, são professores de línguas, né? E voltam quando o seu período aqui terminou. E os funcionários mais permanentes do Confúcio, digamos assim, né? Todo Instituto Confúcio tem um diretor brasileiro e um diretor chinês. Então, esse diretor talvez, enfim, seja o funcionário que passa mais tempo aqui no Brasil, né? Ele também não é uma pessoa, uma figura que geralmente está atrelada a uma elaboração de pesquisa ou uma agenda mais pesada, no sentido de disseminação de políticas ou de ideias específicas, né? Então, essa é uma ideia comum, essa é uma narrativa comum de que o Instituto Confúcio ele está aqui para exportar ideologias, mas eu acho que qualquer um que conviva um pouco com o Instituto, que faça as aulas ou que participe de alguma coisa, que veja a estrutura, vai ver que é tão verdade essa fala para o Confúcio quanto ela é para o Instituto Cervantes, ou quanto ela é para o Goethe, ou quanto ela é para a Aliança Francesa, né? O que ocorre, sim, é uma exposição maior à China, à cultura chinesa, ao que é o dia a dia do chinês. A gente tem que lembrar que os professores, eles são chineses, então quando a gente começa a interagir com eles, eles contam um pouco da vida deles para a gente, né? Eles fizeram alguma universidade, então eles vão trazer essa imagem para a gente também. Mas, na minha opinião, né, estudando a estrutura, conversando com as pessoas, nada que se aproxime a uma lavagem cultural, né, uma lavagem cerebral do que é a China, não. Muito bem. A pergunta aqui do Gambetti. Uma pergunta de ordem prática. Como funciona o curso de mandarim no Instituto? Qual a duração do curso? Quanto tempo de curso seria necessário para um estudante postular o certificado de, sei lá, HSK. de proficiência para estudar numa universidade chinesa, né? Acho que esse que é o... Olha, eu não trabalho no Estudo Confúcio, não sei as informações práticas, né? Mas como alguém que, enfim, já fez aula, já, né, enfim, participa do Instituto de alguma forma, o que eu vejo da estrutura. Tem vários módulos, né? Começando, obviamente, o básico e o intermediário são os principais. O curso geralmente é semestral, então você se inscreve no começo do semestre, no início do período letivo da sua universidade, né? Essa é uma informação importante. Acompanha geralmente o período letivo da universidade, e a aula pode ser de 2 vezes por semana ou uma vez por semana, com o pessoal daquela comunidade acadêmica, né? Da comunidade universitária. A duração do curso, eu acho que se você for fazer todos os módulos, talvez dê uns 8, 9 anos. Eu acho que o Eduardo até, se estiver vendo, ele sabe mais que eu, porque eu acho que ele já completou todos os módulos. O HSK, ele é dividido por níveis. Então, desde o nível 1, mais ou menos, 2, básico 2, você consegue fazer o HSK 1. E você vai fazendo outros HSK conforme você vai evoluindo no estudo da língua, né? Então, tem o HSK 1, o 2, o 3, e a ideia é você vai adicionando esses certificados de proficiência, enfim, não sei se tem algum nome específico. Dito isso, da minha experiência falando mandarim, eu acho que eu comecei um pouco tarde, eu comecei no mestrado, né? Talvez o HD já tivesse meio preenchido, mas eu particularmente acho difícil, assim, né?
É verdade que desde que eu comecei a estudar já facilitou muito, então eventualmente já dá para pegar no ar alguma coisa, identificar, né, alguns caracteres, mas confesso que eu sou, gente, super limitada para a língua. Mandarim, assim, eu sofro horrores para mandarim. Mas dá para aprender, assim, né? Tem gente que, eu acho que principalmente a imersão lá faz muita diferença. As pessoas que eu conheço que aprenderam num curto período de tempo, elas aprenderam principalmente estando lá ou tendo alguma experiência lá. Né? Que bom, vale para qualquer língua, né? A imersão no lugar faz muita diferença. Aqui o Márcio tem outra pergunta. Existe um IC no Rio de Janeiro? Se não, como faz para abrir um? Existe um instituto na PUC do Rio e existe uma sala Confúcio na Federal Fluminense. Né? Para abrir o Instituto Confúcio, como eu comentei, precisa existir o compromisso entre duas universidades ou duas instituições irmãs, uma na China, outra no Brasil. Né? Então, a PUC, por exemplo, é uma parceria da PUC com alguma universidade chinesa, e aí você celebra o acordo de cooperação e abre o instituto, e o Ramban fica responsável por enviar os professores, enviar o material, dar o suporte, etc. Uma característica dos Institutos Confúcio interessante é que eles não abrem unidades na mesma cidade. Então, por exemplo, na mesma universidade, você não vai ver dois Institutos Confúcio em duas universidades de São Paulo, provavelmente. Né? Essa é uma característica que a gente tem visto aqui no Brasil. No Rio, por exemplo, um é IC, o outro é sala, né? Que em teoria eles têm uma estrutura burocrática um pouco diferente. Então, ou então um IC mais voltado para o empresarial, né? Como é o caso da FAP, e uma sala Confúcio mais voltada a alguma questão cultural específica. Né, como é o caso das salas Confúcio, por exemplo, que existem em São Paulo, em dois institutos culturais na cidade de São Paulo. Mas no Rio tem esses dois, PUC Rio e a sala da UF, né, que oferecem os mesmos serviços, enfim, de línguas, questões culturais e etc. No Brasil são 11 institutos Confúcio agora e acho que 3 salas Confúcio na última atualização. A gente já tem alguns aí. Né? Eles cresceram muito nos últimos anos. Pessoal, tô quase perdendo as perguntas do pessoal. É difícil Opa! controlar, né? Aqui o pessoal fez uma observação. Acho que são mais de 100 institutos Confúcio nos Estados Unidos. Bom, essa eu não sei. Aqui o Gambete diz: todos os países praticam soft power. É uma afirmação ou uma pergunta? A Você quer ideia comentar? do. Posso comentar, é uma questão interessante essa, né? A ideia do soft power, eu não sei se ela é clara para todo mundo, né? É um conceito que vem das relações internacionais, de um autor que chama Joseph Nye, que vai trabalhar a ideia de que existem tipos diferentes de poder nas relações internacionais. Existe o que ele chama do hard power, que seria o poder militar, por exemplo, né, a potência militar, então ter uma arma nuclear, ter uma capacidade militar diferente. E existiria um outro tipo de poder que estaria atrelado a características como a influência cultural de um país, né? Ou a sua capacidade de atrair outros países na relação, de ter boas relações políticas, e esse seria o soft power. Assim, uma definição bem rápida e simples, né? Mas mais ou menos essa ideia de que o soft power seria uma oposição ao poder tradicional militar. O soft power ele ganhou muita projeção, né, muito destaque também nos últimos anos, porque ele vai ser trabalhado e vai ser interpretado em alguns lugares como uma tentativa de mudar a narrativa sobre determinado país. Né? E a China vai usar muito um termo soft power, que, para ser sincero, a gente não usava muito mesmo. Tipo, no Ocidente, você não via o termo soft power como parte de discurso político, era uma coisa mais acadêmica, de análise. Mas a China vai usar o termo soft power
em seus discursos, né? Seus discursos oficiais. Xi Jinping tem discursos onde ele usa uma tradução desse termo soft power e onde ele trabalha o soft power como a ideia de mudar a narrativa sobre o país, né? Existe um termo que é a estratégia do charme, né? Que enfim, passa a ser cunhado ali a partir de 2013, quando ele faz um discurso muito marcante justamente em relação a isso, né? Dizendo que a China fez a sua tarefa no que diz respeito aos ganhos materiais, então promoveu as reformas, garantiu o desenvolvimento econômico, né? Alcançou um patamar importante como economia, estava mais presente no cenário político internacional, mas que ela ainda existia uma má interpretação em relação à China, porque a história da China era contada pelos outros e não pela própria China. Então que isso deveria mudar, que essa ideia deveria ser trabalhada para que os chineses pudessem fazer a narrativa da sua história, né? E a partir daí tentar mudar essa imagem negativa do país. Então, a ideia do soft power no discurso chinês acabou assumindo uma conotação de propaganda, mas não propaganda como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que o termo propaganda é um termo pejorativo, é um termo negativo de uma propaganda que, de alguma forma, tenta manipular. A tradução em mandarim de soft power, né? Ou então mesmo de algo parecido com propaganda, que não me peço para dizer, obviamente, eu disse que eu tenho muita dificuldade com a língua, é uma palavra que tem uma conotação positiva, de alguma forma, disseminar a sua cultura, né? Então, isso é interessante, porque quando essa ideia do soft power é absorvida no discurso chinês, ela é absorvida como algo positivo, como algo que vai criar uma ponte entre a China e o mundo e apresentar para o mundo uma visão sobre a China que talvez esse mundo não tenha, né? Por falta de conhecimento, por falta de acesso à informação, por essas narrativas que talvez distorçam um pouco a visão do que é o chinês, do que é a China, do que é a história chinesa, né? Então essa é uma característica interessante. E principalmente, né, quando a China começou a usar muito isso, o termo soft power vai passar a ser usado com frequência em vários meios e muitas vezes de forma errada, né, com conotações que às vezes nem tem a ver com a conotação original também, né, que é um conceito original, tem até vários problemas do ponto de vista acadêmico e etc. Opa, deu uma travadinha. Entendeu? Então, enfim, eu acho complicado o uso desse tema, mas é verdade no sentido de que todos os estados, eles têm essa preocupação, né, em mudar a sua narrativa global. A gente também exporta produtos culturais, né? Um exemplo que eu sempre uso quando eu começo a falar de Instituto Confúcio, né, quando eu vou tratar da ideia de exportação de cultura. Um dos maiores exemplos de exportação de cultura para a gente, as nossas novelas, né? As nossas novelas são exportadas como produtos culturais que vão contar uma narrativa de Brasil lá fora. Uma narrativa que a gente pode achar que é mais ou menos válida, mas uma narrativa de Brasil, né? O que é o Brasil da favela, o que é o Brasil da classe média, o que é o Brasil do 1%, enfim, o que é o Brasil das diferentes regiões. É uma exportação cultural, né? Ou mesmo o futebol americano, por exemplo, que virou uma moda e todo mundo vê futebol americano. Você está exportando uma cultura quando você está exportando o esporte, né? É uma cultura porque a pessoa vai querer saber quem é aquele jogador, o que ele faz, quais são os hábitos dele, né? O que está envolvido naquela dinâmica do esporte. Então, quando a gente assiste, né, enfim, vai passar o jogo de futebol americano. Muitas vezes a propaganda que está passando ali é uma propaganda atrelada àquele esporte. Talvez uma propaganda que não passaria num canal aberto do Brasil, por exemplo. Ou seja, você está sendo exposto a outros tipos de produtos culturais, né? Então, essa ideia de exportação da cultura, né, de tentar atrair os outros um pouco com o charme do país, digamos assim, ou tentar melhorar a sua imagem nacional, todo mundo faz isso, né? Não é novidade também da China. Legal.
Mas aqui o Gambete, ele diz, oh, perdão, não sabia, pensava que você trabalhava no IC. Obrigado de toda forma. Aqui o Paulo Menechelli, ele diz, Thalita, parabéns pela clareza nas explicações. Concordo totalmente com sua análise sobre os IC. Uma dúvida, você acha que nesse ambiente de crescente sinofobia pode haver alguma mudança no tratamento dado aos IC no Brasil, como tem acontecido nos Estados Unidos, que agora designa os ICs como missão estrangeira? Acho que já tocou um pouco. Eu acho que eu comentei um pouquinho na questão dos Estados Unidos, né? Mas acho que uma questão interessante que o Paulo traz, o Paulo, se não me engano, ele também estuda IC, talvez eu esteja confundindo, mas eu acho que ele também estuda diplomacia cultural e institutos Confúcio. O que eu acho em relação a esse tratamento que a gente tem agora, né? E que até, enfim, afetou diretamente a minha pesquisa. Quando eu propus a pesquisa de doutorado, né, um dos pressupostos que eu tinha é que a nossa sociedade ainda tinha uma exposição muito baixa à China e a notícia sobre a China, né? Dependia muito mais do interesse da pessoa ir buscar. Você não via, por exemplo, o almoço de domingo, as pessoas comentando sobre a China. E hoje isso acontece, de uma forma pejorativa e negativa, mas acontece, né? E essa mudança foi num curto espaço de tempo. Sei lá, de fevereiro desse ano a agora. A gente está em agosto, questão de 6 meses, uma mudança radical nesse cenário da exposição à informação sobre China, né? E muitas vezes de forma negativa. Por exemplo, se vocês já pararam para escutar o que as pessoas falam sobre a vacina chinesa, né? Terrível. E isso acaba se refletindo na relação travada com qualquer coisa que venha da China, né? Com chineses, com companhias que têm alguma relação com a China e, naturalmente, com os institutos Confúcio. Eu acho que para chegar no ponto dos Estados Unidos, né, de fechar o Instituto Confúcio, de efetivamente classificar, como o Paulo colocou aí, né, o Instituto Confúcio como uma missão estrangeira, uma missão chinesa, enfim, até espionagem, né, que muitos foram acusados, eu acho que ainda falta um pouco. Tenho a impressão que, principalmente pelo ambiente em que os institutos estão instalados, né, que são ambientes, no geral, mais democráticos, mais flexíveis, né, de universidade, de institutos culturais, isso demoraria a acontecer. Né? Mas acho que, principalmente pela influência dessa narrativa tóxica, negativa, né, de fora, isso pode chegar a se expressar de alguma forma. Né? Acho que um ataque direto ao Instituto, eu particularmente ainda acho difícil, mas acho que a gente pode começar a sentir uma resistência, por exemplo, talvez a alguma interação mais direta com o Instituto, ou algumas atividades do Instituto que sejam abertas mais a um público geral, não necessariamente ao público universitário, né? O que, contraditoriamente, acaba tornando a atividade do Confúcio ainda mais importante. Né? Voltando no que eu falei do começo, das relações interpessoais, elas se tornam ainda mais relevantes. Porque se o Estado tem uma narrativa tóxica sobre a relação com o seu parceiro, isso não pode não ser verdade para a sociedade. Né? E se essa relação entre sociedades consegue acontecer, se essa troca cultural consegue acontecer, se a gente consegue conhecer mais a China, se eles conseguem nos conhecer melhor também, a chance dessas narrativas tóxicas avançarem fica menor, né? Reduz bastante. Eu acho que óbvio, né? Não estou pregando aqui uma visão utópica da China de melhor país do mundo, os nossos melhores amigos, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa ter a clareza de olhar as relações com a China como a gente olha as relações com outros estados, sabendo que eles têm interesses, né? Eles têm uma agenda para a relação com a gente e eles vão buscar essa agenda. A gente tem uma agenda para a relação com eles? A gente sabe quais são as nossas prioridades na relação com a China, né? E por isso que é tão importante conhecer a China. Por isso que é tão importante a gente estudar a China nas nossas variadas áreas, né? Na filosofia, na ciência política, nas ciências sociais, na economia. É preciso entender
o outro para que a gente possa interagir com o outro e ver quais são as nossas prioridades, né? Mas, infelizmente, o desconhecimento impera. Acho que todo mundo que estuda a China, a primeira coisa que percebe tem um longo caminho a se trilhar até que a gente possa dizer que você conhece a China, né? Tinha um grande professor meu que até me influenciou a estudar a China na graduação, que ele falava, quanto mais a gente estuda a China, menos a gente sabe sobre China. Então, quando você vê alguém falando que sabe muito sobre China, desconfia. A pessoa provavelmente está estudando há pouco tempo. Porque realmente é um mundo diferente, né? É uma forma de pensar diferente, uma cultura diferente, né? Então, é importante a gente fazer esse esforço de interagir, eu acho, para evitar essas narrativas tóxicas, né? Entendi. Ah, bom, temos mais observações aqui. A Verena Peludo, ela diz: muito bom ouvir vocês. Espero que a relação e o mútuo conhecimento, e o mútuo conhecimento Brasil e China sejam sempre positivos. Aqui o Eduardo diz: epa, se não me engano, hoje os comentários estão. Tá. Se não me engano, haveria, portanto, mais ICs nos Estados Unidos do que cursos de filosofia chinesa naquele país. Talvez isso explique os fatos que você descreveu. Você... Bom, aí eu acho que você sabe mais do que eu, né, Carlos? Eu não sei quantos cursos de filosofia chinesa tem lá. Mas os Institutos Confúcio são, eu acho que lá é um dos países que, em termos quantitativos, é o que mais, não sei se é o que mais tem, é um dos que mais tem, né? Mas é significativo. E principalmente essa relação de cooperação entre os institutos e as universidades americanas em que eles estão, também ela é bem profunda, né? Eles estão lá há bastante tempo, enfim. Alguns até têm alguma relação com o programa de pesquisa, é um pouquinho diferente do nosso. Mas é provável, Eduardo, é provável sim. Entendi. Bom, a gente tem aqui no Brasil uma quantidade maior de institutos Confúcio do que cursos de filosofia chinesa no Brasil. Eu não conheço nenhum, a não ser uma Eu acho que iniciativa, né, mesmo. Uhum. que teve em São Paulo e tal, mas fora isso eu também não conheço nenhum. Eu acho que mesmo, ó, por exemplo, o curso, né, do professor Florentino, enfim, o único no Brasil, talvez naquele formato, ou um dos únicos, não sei, né? Essa já não é minha área, parte da filosofia, mas eu imagino que sim. Da minha parte de relações internacionais, que é uma área que a gente espera, né, que deveria ter algum mais cursos sobre a China, por exemplo, por incrível que pareça, ainda é relativamente pouco. Se a gente compara, né, a quantidade de cursos em graduação, de mestrados e doutorados que tem alguma linha ou algum grupo dedicado à pesquisa de China, por exemplo, se a gente compara com grupos que estudam Estados Unidos ou grupos que estudam países europeus, é muito menor, né? Agora que a gente está vendo uma multiplicação de pesquisas, principalmente alunos de graduação mais interessados, né? Mas ainda falta isso aqui. Ainda é uma área a ser explorada, né? Entendi. A gente está aí com quase 50 minutos e o Nossa, tudo isso pessoal já já falo foi. demais. Ah, a conversa tá boa. Eu tô gostando. É, que Aí, bom. aí eu queria fazer mais uma perguntinha, só que eu acho Claro. que o pessoal já chegou primeiro que eu. Aqui a Verena diz: opa, tem poucos cursos de filosofia chinesa no Brasil. Graduação em letras chinês só na USP, na AL. Não, É verdade. é meio que por aí, Mas sim.
Só um momentinho, pessoal. Um momentinho que a gente está com um probleminha técnico. Carlos, oi, acho que voltou. Voltou? Voltou? Voltou. Tá, maravilha. Então, o Sim, que o eu de queria... língua, né, é super pouco também. O de mandarim é super pouco, né? Falta esse estudo, falta esse entendimento. Tanto que, enfim, mesmo o trabalho que vocês fazem, né, do grupo de vocês de traduzir algumas obras, né, de tentar fazer esse trabalho de um entendimento nosso sobre essas obras, né? Poxa, é um trabalho que já poderia ter aqui. Quando a gente compara as obras na China, né, as obras brasileiras na China, eles têm tradução, por exemplo, de Jorge Amado, né? Eles conseguem ler no mandarim obras da nossa literatura. Quantas obras da literatura chinesa a gente tem traduzidas para o português, né? Ou interpretações brasileiras de trabalhos chineses, por exemplo, enfim. Ainda temos muito que melhorar. A gente está no caminho, Pois mas é, ainda falta. Mas diga, você ia concordo. fazer uma pergunta. É o seguinte, você falou do Instituto Goethe, Cervantes e tal. Você concorda se eu disser que ele, assim, pelo pouco que eu li, né? Que eles têm uma, vamos dizer assim, uma característica de ter um controle muito fechado em cima dessas instituições que nem Alemanha, França tem esses institutos deles no Brasil. Agora, no caso da China, com o IC, você falou que eles fazem isso com base na parceria. Então, Uhum. você tem aí, por exemplo, vamos dizer assim, duas maneiras diferentes de, de diplomacia. De Vamos dizer estabelecer. assim, diplomacia cultural. A É. chinesa, Uhum. tu, A ligação desses institutos ela é um pouco diferente. Por exemplo, o Goethe. O Goethe está no orçamento, por exemplo, do Ministério da Educação alemão, algumas das diretrizes, né, dos materiais, das orientações, financiamento vem do Ministério, mas ele não está, por exemplo, em universidades. E eu acho que o grande diferencial do Instituto Confúcio em relação a Cervantes, Goethe, Aliança Francesa, é o fato de que ele está em universidades, né? Justamente porque é o resultado da parceria entre uma instituição brasileira ou uma instituição local, em qualquer que seja o país, e uma instituição chinesa, né? E isso, sem dúvida, vem dessa preocupação da diplomacia, né? De gerar uma relação entre as sociedades acadêmicas, aproximar os acadêmicos dos dois países, né? Aproximar o pessoal que trabalha com educação dos dois países. Então, acho que você tem razão no sentido de é uma expressão da diplomacia cultural, é uma expressão da diplomacia pública, mas uma expressão diferente, né? Aqui eles buscam aproximar comunidades mais ou menos semelhantes, né? O Confúcio. Então, duas universidades, ou enfim, duas instituições de ensino, se a gente estiver pensando nas salas Confúcio, né? É um projeto um pouco diferente. entendi. É que o que me vem assim na mente é aquela, vamos dizer assim, aquela teoria que a gente vem discutindo na Unicamp e tudo mais, esse Uhum. tipo, né, vamos dizer assim, aquele sujeito atômico e aquele sujeito em rede. Aí, Uhum. assim, do jeito que você foi me Tem tudo a descrevendo, ver, né? tipo, sabe, tipo, o Cervantes e o Goethe, a cultura Sim. inglesa, dentro desse esquema mais assim atômico, né? E o chinês, Uhum. assim, os institutos. Mobilizando as redes, né? Sem dúvida nenhuma, né? Identificando redes semelhantes ou que têm algum interesse próximo, né? Uhum. Para estabelecer uma parceria cultural com base nessas redes correlatas, sem dúvida nenhuma. Isso faz muita diferença, né? Eu acho que até um dos motivos que explica o crescimento dos institutos, né, rápidas, assim, relativamente rápidas nos últimos anos, a multiplicação, é porque eles estão num terreno fértil, né, no sentido de é um público que vai ter interesse. Por exemplo, as pessoas que eu vejo fazendo mandarim, né, não necessariamente são pessoas que estudam China, acho que na minha sala mesmo tem mais dois ou três colegas no máximo, né,
A maior parte, pelo menos da minha experiência, são alunos, por exemplo, que têm interesse na língua, só porque querem ver uma coisa diferente, ou né, são de uma área mais voltada ao mercado, e daí vem no mandarim uma utilidade profissional na carreira mais para frente, né, ou que já trabalham com China, né, de novo em empresa e querem conhecer um pouco mais da cultura. Então, eu acho que isso faz diferença, né? Sem dúvida nenhuma. E tem tudo a ver com essa coisa de redes, com certeza. Entendi. Aqui, opa, tô quase perdendo. Não vou perder não. Aqui o Rodri, não sei, desculpa se eu não tô falando certo o nome. Rodri, ele diz: adoro as lives da Thalita. Sempre muito conteúdo. Maravilhoso. É tudo amigo, Carlos. Aqui a Verena, ela diz: sou Instituto Confúcio na Unesp. Adorei entrar e ver a live. Legal, é o instituto mais Senta o dedo, antigo, pai. né? Rodrigo. Ah, valeu, Rodrigo. Então, vocês têm mais alguma observação, gente? Alguma pergunta, comentário? A gente tem aí 5 minutos. Ou se a Thalita quiser falar mais algum Não, comentário. acho que só para encerrar mesmo, né? Eu acho que a ideia do Instituto Confúcio, que é interessante, é a gente entender que o Instituto Confúcio ele está aqui de novo, né, reproduzindo o molde de outros institutos culturais, que é uma expressão da tentativa, né, de construir relações melhores entre os países de alguma forma, né? E que essa área da diplomacia cultural é uma área muito interessante, né? É uma área fértil, é uma área que principalmente tem o objetivo de reduzir essas distâncias, reduzir esses desvios no entendimento do outro, né? Então eu acho que a mensagem interessante do Instituto Confúcio é o conhecer o outro, né? Entender qual é a sua cultura, qual é a sua história, qual é a sua forma de pensar. Isso é essencial, né, para qualquer tipo de relação, enfim. Eu que venho das relações internacionais penso sempre nessa relação entre estados, mas enfim, entre pessoas, sociedades e etc. Né? Então acho que essa busca pelo conhecimento, né, por reduzir um pouco desse nosso desconhecimento sobre a China é muito interessante. Né? Por isso que projetos, tipo o seu projeto, né, esses projetos que a gente vê sobre a China eu acho que são tão valorosos, né? Eles tentam diminuir um pouco essa distância nossa em relação a ele. Que é essencial, né? A gente só pode se relacionar bem com o outro se a gente conhece um pouco dele. E acho que todo mundo já tem claro que não dá mais para viver num mundo sem China, né? Não dá para fingir que a China não existe. Concordo. Aqui o Márcio, ele diz: a editora Unesp tem publicado várias traduções de obras chinesas. Tem relação com o IC? Acho que a Verena mesmo respondeu ali, ó, que algumas publicações da editora têm o apoio do IC, sim. Acho que Hum. não são todas, né? Mas eu acho que algumas de algumas obras especiais tem. Geralmente tem no comecinho falando, né? Que é uma Ah, parceria. assim, se elas são produções do IC, né? Você está dizendo que algumas têm apoio do IC. Isso. Foi o que a Ah, Verena falou ali embaixo, né? Que a entendi. editora tem o apoio do IC, sim. Tá certo. Bom, a gente tem 3 minutos. Acho que tá de bom tamanho, né, gente? Sim, sem dúvida. Thalita, Obrigada pelo convite de novo, Carlos. Foi super legal falar um pouco aqui. Acaba que eu falo super pouco desse tema na minha pesquisa, porque eu falo tanto de outras coisas de China. Então, obrigada por me convidar, foi bem legal. opa, de nada. E obrigado também da sua participação, você ter aceitado e tal. Aqui a Verena não são produção do IC, mas apoio. Ah, É. obrigado aí pelo toque. Bom, então, acho que a gente vai ficando por aqui e até o próximo encontro, né? Próxima live. No Valeu, mundo Thalita. virtual. Obrigada, Carlos. Tchau, gente. Obrigado também. Até mais.